Computer, muito bem. Lembrando, pessoal, muito bom dia, Gentarada, novamente, para ficar gravado, bom dia, Gentarada. Vamos começar hoje a sequência aqui do treinamento Power. Vamos falar sobre produtos, sobre os nossos produtos, né? O consórcio de imóveis, veículos e serviços. Lembrando que todo mundo fale com o gestor da sua unidade para liberar o acesso ao portal de vídeos nosso, tá? O portal de vídeos nosso está funcionando, está atualizado. Todos os treinamentos que a gente faz aqui, a gente sobe lá no portal, isso fica gravado para a gente ver, rever. O estudo ele nunca é demais. Em nenhum, em nenhum âmbito, nenhum aspecto da nossa vida, o estudo é demais. Então, sempre que a gente tiver um tempinho, procurar alguma coisa para aprimorar alguma informação, aprimorar algum conhecimento, isso é extremamente importante para a gente poder se organizar e poder ir crescendo como profissional. Beleza? Vamos adiante, treinamento Power Produtos, nossos consórcios de imóveis, serviços e veículos. Hoje essa vai ser a pauta do dia, né? Vamos conversar aqui então sobre o consórcio de veículos, sobre o consórcio de imóveis e sobre o consórcio de serviços. Então, o consórcio de veículos. Vamos lá. Quais são as nossas vantagens? Então, consórcio de veículos, praticamente a gente usa ele focando no nosso consumo primário mesmo de consórcio. Normalmente são os clientes que estão planejando adquirir um bem mesmo, de fato, adquirir um carro, adquirir um caminhão, adquirir uma moto. Então, ele é uma venda muito bacana para fazer giro, tá? Então, todos os nossos clientes que compram cartas de imóveis, que a gente acaba focando bastante, são clientes potenciais para ser cliente também de motores. E aí a gente realizar aquele cross-selling que a gente tanto vê, principalmente na conversa do Helpdesk, que é cliente que compra uma carta de imóveis, ele pode muito bem ter uma carta de veículo e ele vai ter os dois produtos da casa dentro da mão dele, tá? Detalhes, custo bastante baixo, a gente está falando aqui de uma taxa partindo de 1,2% ao ano. Para quem não lembra, esse 1,2% ao ano nada mais é do que a gente pegar a taxa de administração e dividir essa taxa de administração pelo prazo. Isso vai dar uma taxa linear por mês. E por que que a gente pode fazer isso? Porque no nosso produto não tem juros compostos. Então é o juros simples mesmo, aquela taxinha que vai ser aquele prazo, e dentro daquele prazo e não vai ter muita diferença, tá? Nós trabalhamos com prazos estendidos, na casa de 90, nós temos grupos, né, originais com 90, com 100, com 110 meses. E isso é um benefício muito grande, porque a gente joga a parcela para uma parcela menor. Então, todo cliente que a gente for conversar, independente do tamanho dele, quando a gente fala de veículos, são pessoas que elas já estão acostumadas a adequar o financiamento do veículo deles, a aquisição do veículo por financiamento, com base na parcela. Então, quando a gente mostra para eles que eles podem ter acesso a um produto, a um veículo muito maior, muito melhor, às vezes mais moderno, às vezes mais novo, com uma parcela menor do que aquilo que ele iria fazer, isso se torna ainda mais atrativo, tá? Então, a argumentação de veículos é muito bacana a gente bater sempre em cima da parcela. Ah, mas eu vou pagar muito mais. Tá bom, mas você não vai estar pegando um carro velho, você vai estar pegando um carro novo. Então, tudo bem você, às vezes, pagar por mais tempo, porque você não vai ter custo de manutenção, você vai estar andando melhor, né? Tem uma série de benefícios que a gente pode argumentar para ele. Várias formas de contemplação. Vamos lembrar que em motores a gente tem aquelas nossas formas clássicas de contemplação, né? Sorteio, lance livre, o lance fixo, o lance limitado. Também temos o lance fidelidade, tá? Também temos o lance fidelidade. Lembrando alguns detalhes que em motores a gente tem em alguns grupos o lance livre, ele é limitado a um percentual. Então, né, ele é um lance livre, mais ou menos livre, é um lance livre meio no cabresto, porque você pode ofertar até 55% de lance livre. Então, a gente tem que ficar atento que se o cliente quer ofertar lances maiores, a gente tem que tomar cuidado na escolha dos grupos, tá? Mas aí é conversa para o dia da análise de grupos. A gente consegue também trabalhar com parcelas reduzidas por até 24 meses. Então, aqui vem mais um detalhezinho de motores.
No consórcio de motores, a gente só consegue trabalhar parcela reduzida por um período determinado, 24 meses ou até a carta contemplar o que acontecer primeiro, tá? O que acontecer primeiro. Se acontecer de ser contemplado com 2 meses, pronto, já atualiza e ele já entra pagando a carta normal, do valor normal. A atualização, ela acontece pelo INPC, tá? Pelo INPC, e esse aqui é um outro benefício, é uma outra vantagem competitiva nossa, por quê? Quando a gente vai comparar cartas de veículos de outras administradoras, a grande maioria ela é balizada, ela é acompanhada pela tabela da FIP do veículo. Ela está sujeita às variações de preço que as construtoras, que as fabricantes dos veículos colocam. E o que quer dizer isso? Quer dizer que se acontecer alguma coisa com o mercado e a construtora ali, a fabricante do veículo, decidir que tem que aumentar o preço do veículo, automaticamente a carta do nosso cliente vai também subir o valor, vai aumentar o valor. O que aconteceu na pandemia? Na pandemia, a cada mês, os carros, os veículos, as motos subiam de valor, porque estava aquela maluquice. E o que acontecia com os clientes das outras administradoras? Todo mês era uma surpresa no boleto. Por quê? Porque tinha alteração, porque está atrelado àquilo ali. Então, no nosso, ele é anual, segue o mesmo padrão de imóveis, acontece a atualização em janeiro, tá? Então, durante todo o ano, o nosso cliente tem a parcela fixa. Em janeiro, acontece a atualização do saldo devedor, a atualização das parcelas, a atualização do crédito dos clientes que não contemplaram, com base no INPC. E uma variedade de opções de grupos, ah, a gente sempre fica torcendo para abrir mais grupos de veículos, porque ontem a gente estava discutindo aqui, estava difícil a gente achar alguns perfis e a gente já não estava encontrando mais. Porque a nossa força de venda de veículos ela é realmente bastante forte, os nossos grupos eles são reduzidos, então fica em termos de quantidade de cartas, e a gente vende muito, então chega uma hora que dá uma sumida. Daqui a pouco surgem mais 3, 4 grupos aí, a gente dá uma respirada por mais alguns meses, e aí a gente vai nessa onda, tá? E para que a gente pode utilizar essas cartas? Bom, a gente pode utilizar para aquisição de veículos leves. Veículos leves são carros, tá? Carros. Carros, caminhonetes, são veículos leves. Novos e usados com até 8 anos de idade. Ok? Motos, detalhe, esse aqui vem na nova política, acima de 300 cilindradas apenas e com até 3 anos de vida. Daniel, sacanagem. 300 cilindradas, eu tenho um monte de cliente que queria comprar um monte de CGzinha, 150, 125, nem sei se tem mais essa moto de 125 cilindradas. O que acontece, gente? Todos os negócios, eles são balizados por risco, tá? Então, existe um risco muito grande para as administradoras, de motos muito pequenas, é muito fácil de o pessoal consumir com elas, sumir, parar de pagar. Então, eles decidiram, por bem, manter e subir a régua um pouquinho, tá? E pegar veículos um pouco mais novos, aqui no caso de motos. Jet ski, para quem mora em regiões de turistas ou em regiões à beira de rio, pode trabalhar jet ski somente novos, tá? O jet ski novo saindo lá da fábrica, a gente consegue trabalhar com as nossas cartas. E uma tendência, uma modinha, os quadriciclos, os ATVs, as UTVs, somente novos e de marcas cadastradas lá na Demicon, tá? Outras marcas somente com garantia adicional. Qual que é a garantia adicional? Outro imóvel, tá? Os quadriciclos, eu até peguei aqui para ver, tá aparecendo para vocês? As motinhas. Então, os Sim. quadriciclos são motos assim de 4 rodas, né? Que a gente já vê o pessoal passeando por aí, tudo bonitinho. E os UTVs são esses jipinhos aqui, tá? Eles são utilitários de todos os terrenos. São veículos para todos os terrenos. Porque ele é como se fosse um Jeep mesmo. Você vê que ele sobe buraco, passa dentro, sobe morro. Enfim, isso aqui tem vários condomínios que o pessoal está usando isso daqui para se locomover nos condomínios. Enfim, é um produto que
para o pessoal que tem grana, que consome isso daí, então a gente pode chegar nesses caras e oferecer também. Ah, a marca que eu estou trabalhando, Daniel, não tem cadastrada na Demicon. Gente, a Demicon é uma empresa muito flexível. Então, tem uma marca rodando na sua cidade, está em um modelo muito assim, chama o pessoal da Demicon, marca uma reunião com eles, conversa aí com o gestor da unidade, eles vão chamar lá o gerente da área e leva para eles. Na pior das hipóteses, eles vão falar, não, porque a gente não confia na empresa, sei lá se for o caso. Mas leva, eles fazem o cadastramento disso, coloca isso para organizado lá, e quem sabe cadastra mais uma marca para a gente poder trabalhar a venda disso também, tá? Caminhões, implementos rodoviários, ônibus e vans, 8 anos de uso, tá? Ou 10 anos adquiridos em concessionárias ou marcas parceiras. Então, quem tem clientes aí que trabalham com ônibus, com vans, tem clientes que trabalham nesse segmento de pesados, até 8 anos. Se for das marcas parceiras, o que é marca parceira? Pô, foi tirado lá dentro da Iveco, da concessionária da Iveco, foi tirado dentro daqueles parceiros que estão dentro desse segmento, a gente aceita até 10 anos se tiver sido tirado de dentro da concessionária zero, tá? Máquinas agrícolas, todas as máquinas agrícolas, semeadoras, plantadeiras, colheitadeiras, pulverizadores, né? Somente novos e tem que ser faturado pela concessionária autorizada do ramo. Então, você vê a New Holland, John Deere, a Massey Ferguson, Valtra, Case, e tem uma série de outras marcas. E, de novo, mesmo que não esteja lá no escopo, dentro da regra, se tem alguma na sua região que está trabalhando isso, gente, leva isso para a Demicon. Eles sentam para conversar com a empresa, faz a parceria, faz o ajuste e coloca eles como possibilidade para a gente negociar também. O pessoal do agro, né? A Janaína está fazendo um trabalho fora de série. Já se preparem no Summit. Vai ter muita novidade. No ano passado já teve, mas nesse Summit vai ter muito material novo voltado para o trabalho no agro. Então, se na sua região isso é algo forte, comece a se enfiar nesse produto, comece a se enfiar nesse mercado, comece a conviver com esse pessoal, porque vai ser muito bacana e vai ter muita coisa diferente para eles, tá? Um detalhezinho sobre isso daqui. Essas marcas como John Deere, Massey Ferguson, Valtra, são empresas que já possuem consórcios próprios. Mas aqui em João Pessoa, por exemplo, a gente tem parceria com a John Deere, a gente está entrando na Valtra e está entrando também na Massey Ferguson. Por quê? Porque esses bancos, eles trabalham com um limite. Então, às vezes, o fazendeiro, o produtor agrícola ali, ele já está todo tomado com essas bandeiras. E ele precisa continuar comprando equipamento, comprando produto. Então, estrategicamente, a gente vai e se coloca como mais uma opção. Porque a John Deere não vai parar de vender porque o cliente não pode comprar mais consórcio deles. Ele compra o nosso consórcio, a gente vai lá e compra o trator deles. Ótimo, ele vai continuar vendendo, tá? Então, às vezes a gente tem uma ideia de querer ser exclusivo em algumas coisas e, na verdade, a gente tem que se posicionar como mais uma solução. A gente chega ali para ajudar esses caras e depois, com a nossa qualidade, nosso atendimento, a nossa consultoria, a gente toma conta do pedaço. Máquinas para construção civil, né? A linha amarela ali, então, escavadeiras, motoniveladoras, pás carregadeiras, somente novos, tá? E faturados na mesma linha, por concessionárias dentro do ramo, dentro da relação das marcas, da New Holland, Caterpillar, Komatsu, John Deere, Volvo, Case e outras marcas, só pegar e consultar junto com o setor lá responsável, tá? É uma outra linha também, para quem trabalha com clientes de construtora, gente, eles alugam essas máquinas para as operações deles. Custo de locação disso aqui é na casa de 25 a 30 mil, dependendo do equipamento, por mês. E eles alugam por vários meses. Agora, se você colocar na ponta do lápis 25 mil por mês, esses caras utilizam todos os meses, o tempo todo, porque eles não param de construir. Esses caras conseguem comprar essas máquinas com um custo muito mais baixo. E pior, quando por algum motivo tiver ocioso o equipamento, eles começam a alocar para os menores construtores. Então, eles ainda geram uma renda residual com esse equipamento.
Então, mas o que a gente tem que fazer como consultor? Tem que levar essa ideia para os caras. Vai conversar com o consultor, cara, você aluga equipamento pesado para fazer manutenção, para fazer rua, para fazer os asfaltamentos, sei lá para que eles usam? Hum, não uso, eu alugo lá. Quanto que você paga de aluguel? Ah, paga tantos mil. Cara, vamos planejar aqui para você comprar a sua pá carregadeira, para você comprar a sua niveladora. E quando você não estiver usando, você vai alugar para esses caras, né? Isso é muito mais barato. Aviões, helicópteros, até 12 anos e helicópteros de até 2.000 horas de uso, tá? É um segmento mais específico, mas trabalhamos também. Basta a gente ir se enfiando nesse meio, nós vamos chegar no pessoal que consome esse tipo de produto, tá? Trailers e motorhomes, novos e usados com até 5 anos, com registro de documento no Detran. Por que isso, gente? E tem que ter esses detalhezinhos. Porque são produtos que não são tão fáceis de liquidez e a gente tem que tomar cuidado. O motorhome, o cara monta e voa no mundo, some. Né? Então, tem que ser novos e usados com até 5 anos. E é uma linha que eu tenho visto. Eu não sei se depois que a gente começou a trabalhar com esse produto, a gente começa a reparar mais. Eu tenho visto muito motorhome passando por aqui. Em frente, perto de casa tem uma praça que vira e mexe, vem uns encontros de motorhome, os caras se vêm dali, mas você vê que a gente vindo de longe, bicho, lá do sul, vem andando de motorhome, para ali, passa uma semana ali e depois vai embora. Né? Então é um mercado muito bacana também para se trabalhar. Para implementos agrícolas, somente novos, pode ser exigido alguma garantia adicional. Cada caso é analisado separadamente. Pode ser que para alguns momentos eles peçam alguma garantia adicional, pode ser que não, porque do mesmo jeito que é meio subjetivo essa avaliação do bem, às vezes pode ter um, uma vista mais leve para algumas coisas, e em alguns momentos o jurídico e o risco analisa e fala, não, precisamos de uma garantia adicional, e aí solicitar. Pode ser utilizado então para painéis solares, para equipamentos industriais, para máquinas têxteis, motores, motores marítimos, guindastes, geradores, bombas para poços, enfim, somente com novos e com garantia adicional. Então pode fazer? Pode. Pega uma empresa lá que tem um monte de caminhão, mas precisa de comprar mais equipamento, coloca um caminhão como garantia. Vai lá, levanta lá um motor estacionário, levanta a máquina, levanta a bomba, enfim. Ah, detalhezinho aqui para a gente lembrar. O valor de avaliação do bem, que vai ficar como garantia adicional, ou que vai ficar como garantia, tem que ser igual ou superior ao saldo devedor da operação, se for novo. Então, se é um carro zero, o valor do bem tem que ser igual ou maior do que o valor ofertado, do que o crédito, tá? Tem que ser 30% acima do saldo devedor, no caso, se for um veículo usado, e 50% acima do saldo, se for para trailer e motorhome, por conta do risco que eu estava falando. O que significa? Se eu vou comprar um carro usado, o crédito que eu vou usar, o valor do veículo usado, tem que ser 30% acima do saldo devedor da minha carta. Daniel, mas e se eu vou comprar uma carta, se eu peguei uma carta, eu fui sorteado, então vamos imaginar, se eu fui sorteado, o meu saldo devedor é bem maior do que o crédito que eu vou usar, tá? Se eu pego esse crédito e eu vou comprar um veículo novo na fábrica, a Demicon vai liberar, tá ok? Se eu for comprar um veículo usado, ela não vai liberar, ela vai reduzir o valor do crédito, porque ela só vai liberar com crédito se o veículo tiver um valor de 30% acima do saldo devedor. Então, muito cuidado, principalmente quando a gente negocia carta contemplada. Eu sou meio traumatizado com carta contemplada de veículo por conta disso, tá? Por quê? Porque o cliente compra uma carta contemplada lá no valor de 100 mil reais, ele dá 50 mil para comprar a carta contemplada. E aí, quando ele vai comprar o bem dele, não liberam 100 mil, porque o saldo devedor era 124, aí reduzem o saldo devedor, reduz o crédito disponível e ele tem que mudar o veículo que ele queria comprar. Então, muito atento com esse detalhe, tá bom?
Forma de contemplação, sorteio pela Loteria Federal, lance livre, fixo de 40. A nomenclatura nos veículos, eles chamam de fixo de 40 e fixo de 25. Nada mais é do que a mesma coisa que a gente já sabe, tá? A regra é a mesma. E quando é utilizado uma parte do próprio crédito, também tem aí o lance embutido, tá ok? E a gente já está tranquilo também. Muito bem, consórcio de imóveis. Vantagens do nosso produto: custo baixo, 1,2% ao ano, já estamos bem tarimbados disso daí. Grupos aí com 18, 20 anos, 17 anos, temos várias formas de contemplação. Outro dia a gente foi fazer a conta aqui, dava 12. Tem as básicas, mas aí tem as alterações, tem uns grupos que é com 44 parcelas, tem grupos que são com 60 no lance fixo, tem grupos com 88, tem grupos com 66, então tem umas variações ali, mas a gente tem várias formas de contemplar que dá para a gente colocar o nosso cliente no jogo. Podemos trabalhar os lances embutidos, temos os lances fidelidades que vão premiar ali aqueles clientes que contribuem em dia durante um período maior, tá? Ah, parcelas reduzidas no caso de imóveis até a contemplação. Então, esse é um benefício gigante, principalmente quando os clientes planejam compra de bens, por exemplo, vou sair do aluguel. Cara, esse é fantástico, porque você consegue reduzir a parcela dele para encaixar no orçamento e ele continuar pagando o aluguel e continuar pagando a parcela. E aí, quando ele contempla essa carta, ele usa a carta para comprar o imóvel e sai fora o aluguel. É fantástico isso daqui. E usem, gente, com parcimônia. Por quê? Porque se na conversa o seu cliente tem condições de pagar a parcela integral, cobre dele a parcela integral. Por que isso? Porque a gente tem que ser inteligente. O que é que a gente vende? A gente vende a contemplação. Cara, e como que o grupo contempla mais cartas? Quando ele arrecada mais recurso. Então, se tem um grupo com muita gente pagando a parcela integral, que vai entregar um valor maior todo mês, eu vou ter um bolo muito maior para dividir. E aí o nosso crédito, a nossa carta vai entregar muito mais, vai contemplar muito mais os grupos, vai ter muito mais gente recebendo crédito e a gente vai ficar muito mais feliz porque nós vamos vender mais. Agora, se todo mundo já sai direto, esse é um pensamento até além, né? Mas vamos pensar mais raso ainda um pouquinho. Se eu já saio ofertando parcela 50%, a minha carta, a minha comissão, eu vou receber em 13 vezes. Eu já vou receber mais alongado. Segundo, eu perco um potencial de negociação com o cliente. De chegar para o cara e falar assim, amigo, ó, eu tô aqui, a sua parcela era de 100 mil, era R$ 560, bacana, mas ó, cara, nós estamos chegando aqui perto do fechamento nosso, que é no dia 15, e vamos fazer o seguinte, eu estou precisando aqui, eu vou te ajudar e você vai me ajudar. Eu vou reduzir a sua parcela para 70%. Eu vou dar 30% de desconto. Mas você precisa fechar comigo agora, porque senão eu não vou conseguir manter isso. E sustente isso. Você viu que eu falei a 70, nem falei a 50. A 50 é no cara que for faturar muito, o cara vai comprar 500 mil, R$ 1 milhão. Aí justifica. Mas você tem esse poder de barganha. Ah, a gente está muito acostumado a jogar já direto a parcela 50, e eu vou usar o caso daqui de João Pessoa, tá? Como exemplo. A gente definiu no começo do ano para a gente não trabalhar a parcela 50%. É parcela 70 e 100. Parcela 50 é só quando os caras vão entrar ali de 500, 1 milhão para cima. Num primeiro momento dá um frio na barriga, mas na hora que começa a rodar, cara, isso roda fácil. O cliente não sabe, gente. A gente que vai falar para ele. E já vou embutir um outro negócio aqui. Mete com seguro logo de cara. O cliente aceita porque se você não oferecer, no pós-venda a matriz oferece e os meus clientes do ano passado que compraram sem seguro, a matriz ofereceu e eles compraram. E eu que perdi a comissão depois, porque a comissão vai para a matriz. Então oferece. Joga lá que não faz diferença na parcela para o cara tão grande assim, tá? Seguindo, atualização pelo INCC, mesma regra, todo janeiro pega o INCC do ano anterior e corrige
o saldo devedor. Batam muito em cima disso. A nossa amortização ela é real. Você pagou parcela, diminui o saldo devedor. Então, todo ano a sua correção ela é proporcionalmente menor, porque ela vai ser em cima do saldo, o saldo vai estar cada vez menor, então o seu custo vai ser cada vez menor. O ano passado deu 3,2, esse ano vai seguir mais ou menos por essa base aí. Então, isso é bem bacana, porque a correção corrige o crédito, corrige o saldo, fica bacana para todo mundo. Aqui a gente realmente tem muitos grupos com cotas aí para a gente trabalhar. E a gente pode usar o FGTS como lance, tá? Então, aqueles clientes que são aí, que estão atuando no CLT, que tem o FGTS, tem o fundo de garantia lá, a gente consegue utilizar o fundo de garantia para pagamento do lance. Podemos comprar, então, imóveis urbanos, imóveis rurais, imóveis comerciais. Isso daqui, gente, conversem com parceiros de vocês de imobiliárias. Não são todos os consórcios que deixam comprar imóvel comercial. Então a gente já sai na frente de uma grande parcelada aí de concorrentes. E imóveis no exterior. Quem está acompanhando aí pelas redes, quem conheceu a Poli lá em Fortaleza, está fazendo um trabalho fantástico, meu. Saiu rodando o mundo, está lá nos Estados Unidos vendendo cotas de consórcio lá nos Estados Unidos para brasileiros que estão lá trabalhando para investir no Brasil. Ela está vendendo lá, mas a gente pode vender aqui para a pessoa comprar um imóvel lá no exterior. Também tem cliente que quer comprar imóvel lá em Miami, em Orlando, sei lá. Cara, ele consegue. A gente pode utilizar para construção de imóveis, de casas, apartamentos, de silos, de galpões, de currais. A gente pode quitar financiamento, isso aqui é fantástico, tá? É fantástico. A gente tem vários clientes aqui que já estão planejando, fazendo consórcio para quitar o financiamento que tem. Imagina você sair lá, você vai reduzir de cara uns 15 anos de prazo e a parcela com menos da metade do que ele pagava. Cliente que está há 3, 4 anos pagando financiamento, provoque eles, pergunte, fala, entra aí no seu aplicativo e vê qual que é seu saldo devedor. O quanto você pegou e quanto você está devendo. Vocês vão ver que o nosso jogo a gente ganha fácil deles, tá? Ah, que tal saldo devedor de imóvel na planta? A gente consegue também, na hora, principalmente na hora que vai ter que entregar lá as chaves, para pegar as chaves do imóvel, a gente consegue fazer isso. Para reforma, para investimento, então, aquele jogo do cliente contemplar a carta e vender a carta para a gente, ele ganha uma grana, a gente ganha comissão de novo, fica tudo lindo. Para captação de recursos, para alavancagem patrimonial, para venda de carta contemplada. Aqui, como investimento, eles colocam simplesmente para deixar a carta rendendo lá. Por que que isso é jogo também, gente? Imagina o seguinte: eu posso fazer uma programação para eu ir guardando, por exemplo, R$ 500 por mês. Certo? Por aqui tá feio, tá sumida. Para ir guardando aqui R$ 500 por mês, tá? Só que pode acontecer, o que vai render se eu faço uma aplicação disso é sobre o valor que eu tenho guardado ali. Se eu entro numa cota de 100 mil e essa cota ela é contemplada, vamos imaginar, com 10 meses essa cota foi contemplada, vocês concordam que ao longo de 10 meses eu guardei R$ 5.000? Se eu fosse pensar só no rendimento dos R$ 5.000, eu ia ter muito pouco, ia aumentar ali R$ 50 por mês essa conta. Só que quando eu sou contemplado aqui, eu não tenho mais 5 mil, eu tenho R$ 100.000. E esses R$ 100.000 vão ficar rendendo num fundo de investimento lá, na casa de 97% do CDI, que vai dar quase 1% ali, um pouquinho menos de 1% hoje. E aí esse valor 100 mil vai ficar rendendo durante 18 anos, se eu quiser deixar. Então, mesmo que eu continue fazendo o aporte que eu me programei de ficar guardando, o rendimento desses 100 mil é muito maior do que o aporte que eu estou fazendo. Então, eu estou ganhando dinheiro nessa brincadeira. É uma forma de se investir. Você protege o patrimônio, aquele recurso ninguém tem acesso, nenhum problema jurídico vai conseguir tomar aquele recurso e ele vai ficar ali para você. Tá? Construção de aposentadoria imobiliária, aquele projeto de compra uma carta, ela contempla, coloca para alugar, ela vai pagar essa e mais uma carta, a gente coloca isso para rodar. E hoje, o arremate de imóveis de leilão, judiciais e extrajudiciais. Esse é um jogo de gente grande e que tem muita gente ganhando dinheiro com isso, tá?
Olha a ideia. Nesse mesmo exemplo aqui, o cara vai guardando aqui 500 mil por mês, R$ 500 por mês, em 10 meses, vamos imaginar, contemplou uma carta de 100 mil, então ele guardou R$ 5.000 e ele tem acesso a um crédito de 100 mil. Com esses 100 mil, ele vai no leilão e ele vai comprar dois imóveis arrematando por R$ 50.000 cada imóvel. Só que esse imóvel que ele arrematou por R$ 50.000 vale, em média, 110 mil. Então, com R$ 5.000 que ele guardou, ele passa a ter um patrimônio de R$ 220.000. Ele adquiriu esses dois imóveis aqui. Ah, mas isso aqui é difícil? Não, não é. Tem um cliente meu daqui de uma pessoa que, com uma carta de 150 mil, arrematou dois imóveis de 70 mil. Ele pagou 70 mil, só que o imóvel valia 190 mil cada um. Tá? É o jogo dos caras. É fácil encontrar esse imóvel? Não, mas você tem que estar no jogo, você tem que se envolver, tem que começar a participar dos leilões, tem que começar a procurar. Isso daqui tem muita gente fazendo isso. Olha a rentabilidade, R$ 5.000, o cara tem um patrimônio de 220 mil. Então, o jogo de leilão tem um monte de detalhe, mas quem está jogando está faturando, tá? Formas de contemplação, a gente já conhece. Sorteio, lance livre, lance fixo, lance limitado e o lance fidelidade. E a gente pode usar então o FGTS para poder pagar parcialmente ou total o lance dessas cartas e amortizar e fazer liquidação do saldo devedor, tá ok? Usando o FGTS, a gente tem que seguir a regra e a política de crédito de uso do FGTS, tá bom? Então, segue aquelas mesmas regrinhas que tem lá, eu posso ter quantos imóveis na cidade onde eu moro, né, para aquisição do imóvel só, então segue aquelas mesmas regras, mas podemos utilizar. E o consórcio de serviços? O consórcio de serviços, um parênteses, ele é um produto fora de série, fantástico, se você for trabalhar ele de duas formas, tá, gente? A primeira, encontrar um nicho onde você vai trabalhar volume. Então, o cliente vai comprar lá várias cartas, 10, 15, 20 cartas de serviços. Cirurgiões plásticos, empresas de formatura, ah, pessoal que trabalha com estética, pessoal que trabalha com design de interiores, porque a gente pode utilizar ela para móveis planejados, pessoal de placas solares, tá? Bacana. Ou como uma possibilidade de você entrar na vida do cliente. Ele vai vir com interesse no serviço, porque chama a atenção, e aí dali a gente traz e faz vendas maiores com outros produtos. Porque vamos lembrar, a gente ganha a comissão sobre o valor vendido e as cartas de serviço são valores menores, tá? Então, a gente tem que ser estratégico e pensar que a gente tem que fazer o nosso tempo tem que render. Porque ninguém vai ficar rico vendendo cartinha de 20 mil se você não fizer um volume grande com isso. Tá bom? Mas use do produto que chama atenção pra caramba para você faturar nos outros. Então, o consorciado pode usar o crédito para quê? Adquirir serviço de qualquer prestador de serviço, tá? Qualquer serviço, conjunto de serviços respeitados as condições da política. Solicitar quitação total de financiamento da titularidade dele. Tá bom? Eu tenho um financiamento aqui, tá faltando uns 30 mil para quitar ele. Eu tenho uma cota de serviço de 30 mil. Posso ir lá e, puf, quitar esse financiamento. A gente consegue utilizar também para realizar eventos, formaturas, casamentos, aniversários, tá? Comprar pacotes de viagens, fazer intercâmbio, pagar intercâmbio do filho, fazer reformas e serviços, pequenas reformas para imóveis, serviços aqui no seu imóvel, procedimentos estéticos, quero fazer cirurgia plástica, colocar lente de contato, implante de cabelo, né? Procedimento com saúde, pagar a faculdade dos filhos, tá? Tem gente que paga a faculdade dos filhos com consórcio. Ah, dependendo do curso, as parcelas hoje em dia estão baixas. Você pega uma carta de serviço, você vai pagar 2, 3 anos ali, ao invés de financiar lá no governo, você paga isso daí.
o serviço de instalação das placas. Então, o que a gente consegue pagar é a instalação, é o serviço de instalação e não as placas, são duas coisas diferentes. Mas o pessoal das placas coloca tudo no mesmo bolo para poder utilizar isso. Cirurgias de implantes, tratamentos dentários, automação residencial. A gente foi visitar uma casa de um cliente num condomínio, numa cidade aqui perto. Era uma casa modelo e o cliente estava na Suíça. E da Suíça, ele abriu a casa, destrancou a casa, ele abriu as janelas, ligou TV, ligou ar-condicionado, colocou música ambiente, tudo lá da Suíça, acendeu as luzes, apagou as luzes. Então, essa automação residencial é massa demais. E a gente consegue bancar isso com as nossas cartas de serviço. Perfuração de poço artesiano, fertilização e uma série de outros serviços, tá? Detalhe: todo e qualquer produto que for necessário para executar um serviço deve ser incluído na prestação de serviço do prestador, tá bom? Então, se ele vai comprar material de construção, vai comprar gesso, vai comprar insumo, vai comprar um monte de outra coisa, isso tem que incluir na nota como se fosse o custo do serviço, para a gente poder liquidar isso daí. Forma de contemplação: sorteio, lance livre, no máximo 50% de lance. Então, ele é um lance livre limitado a 50%. Lance fixo de 40% e lance fixo de 25%, tá ok? E lance embutido: todos os lances na modalidade de serviço exigem uma parte paga. Então, em serviço não tem o lance fixo 100% embutido, você vai ter que dar uma parte em recurso. Aonde que a gente vê isso? Baixa a tabela lá do grupo de serviços, lá no nosso CRM tem todas as tabelas, e veja no detalhe a descrição lá do que pode, como que funciona. Garantias até 20 mil, a aprovação cadastral do cliente e a apresentação do avalista. Simples desse jeito, nota fiscal e aprovação cadastral. Acima de 20 mil reais, aprovação cadastral e garantias adicionais. Essa garantia adicional pode ser veículo ou pode ser imóvel, tá? E aqui que vem a jogada. Se a gente vai conversar com um cliente e ele quer uma carta de serviços acima de 20 mil reais, e a gente sabe que acima de 20 mil reais ele vai ter que dar uma garantia adicional, o que a gente faz com esse cliente? Meu amigo, você precisa de 30 mil reais, mas você vai ter que me dar um imóvel como garantia. Vamos fazer o seguinte: vamos trabalhar as cartas de imóveis. Por quê? Vai ter mais parcelas, sua parcela vai ficar menor. Você vai ter que me dar um imóvel de qualquer jeito para ficar como garantia, para você poder utilizar o crédito. E eu vou te liberar um valor maior para uma parcela menor. Vamos supor, eu te libero lá 100 mil. Pô, quando contemplou, se você me vender, você vai ter quase 30 mil na mão. Se você quiser me vender, dali para frente você não paga mais nada. Se não, você usa isso no imóvel que você já teria que me dar, saca esses 100 mil reais aqui, faz a sua cirurgia de 30 mil e aplique 70 mil no banco. Os 70 mil no banco paga o resto da parcela, você vai ficar com a liquidez, vai ter feito o seu serviço e vai ficar tudo bem. Com a diferença que aqui a gente ganha comissão sobre os 30 mil, aqui a gente ganha comissão sobre os 100 mil. A gente ganha mais. E leva mais benefício para o cliente. Ele vai ficar com uma liquidez maior, vai ficar com mais dinheiro no bolso, vai ficar com dinheiro aplicado e vai ter que dar o imóvel de todo jeito e a parcela ainda vai ficar menor. E quando ele quiser, pode fazer a assunção de dívida e aí a gente entra discutindo as outras características lá, tá? Dúvidas, pessoal? Deixa eu voltar aqui. Dúvidas? Se alguém tiver dúvida, pode levantar a mãozinha aí. Quase 9 horas, 8h40. Daniel, Daniel, Diga, diga. me diga uma coisa, essa parte de serviço de 20 mil, 30 mil, ele, quando é contemplado, quando ele dá o lance, ele pega o dinheiro ou vai a mesma coisa, na medida que ele vai precisando de material, vai liberando, ele pega o dinheiro todo? Não, na verdade, o cliente não pega o dinheiro. Ele dá entrada, o processo de liberação segue o processo normal, como se fosse adquirir um veículo ou um imóvel. Ele vai ter que achar o prestador de serviço,
vai juntar a documentação dele, o prestador de serviços vai mandar a nota fiscal, vai para a Demicon avalia, dá o ok e paga o prestador de serviço. Então, o pagamento vai lá para o prestador de serviço, não vem para o cliente, tá? Não é uma forma dele captar recurso para ele. Ele precisa de um prestador de serviço para emitir a nota e garantir que vai fazer o serviço para ele. Daniel, Opa, diga lá. nessa parte de serviços também, digamos que o cliente, mesmo colocando um veículo ou um imóvel como garantia, digamos que a carta de serviço dele seja 50, ele precisa também colocar um avalista. Provavelmente a matriz vai pedir uma avalista também, tá? Provavelmente. E aí entra numa área meio cinzenta, sabe, Jean? Que aí a gente depende muito do analista que vai pegar para analisar o caso lá na matriz, vai depender de como a pessoa ela vai entender a utilização do crédito, tá? Mas, teoricamente, ela tem direito de pedir avalista sim. Uma dúvida, isso é amparado por lei? A lei Sim, do consórcio fala alguma coisa sobre isso? sim, sim. Nada do que você vê na Demicon é fora dos quadros da lei, irmão. São 33 anos dentro da regra, tá? Então, tudo isso é amparado por lei, sim. No caso, Rapaz, totalmente diferente dos outros, né, Daniel? Imóveis e nem veículo pede avalista, não é isso? porque o imóvel e o veículo fica como garantia. A gente tem que pensar o seguinte: qual é a garantia da prestação de um serviço? A nossa empresa vai emprestar R$ 50.000 para o Jean fazer uma reforma sei lá, fazer um implante capilar, tá? O que vai ficar como garantia do implante capilar? O cabelo do Jean? Se o Jean não pagar a parcela, nós vamos lá arrancar os fiozinhos? Quando a gente está pegando um veículo ou um imóvel, o que fica como garantia é o bem. Então, se por acaso o Jean não pagar, a gente vai lá e executa o bem. E pega e a gente minimiza o nosso prejuízo. Entende? Então, Beleza, mas a, se eu coloquei o veículo como garantia, eu isso, preciso ainda colocar um avalista? mesmo assim, ela tem o direito de pedir. Ela tem o direito de pedir. Ela pode pedir ou não. E se vai ter que colocar um veículo como garantia, se vai ter que colocar um veículo como garantia, joga uma carta de veículo, joga uma carta de imóveis, negocia lá, joga no seu imóvel, saca o recurso e fatura mais. E assim fica meio sem sentido, né? A gente oferecer para o cliente isso, tendo essa outra possibilidade. Cara, na verdade, não é que fica sem sentido, é que você leva a possibilidade para o cliente. Às vezes o cliente fala assim, meu amigo, eu não quero nem saber, eu quero 50, porque o consórcio de serviços ele tem menos parcelas. Às vezes o cliente vai virar para você e fala assim, não, tudo bem, mas eu quero pagar com 50 parcelas. Para mim pouco importa, não é essa a questão. A gente não pode medir o cliente pelo nosso bolso ou pela nossa cabeça. A gente tem que dar para ele as opções. Eu, Daniel, vejo muito mais sentido pagar uma parcela menor, jogar no meu imóvel e sacar o recurso. Mas para o cliente, eu não sei. Por isso que é aquilo que a gente fala muito aqui, né? Pergunta, pergunta, pergunta. Ó, eu tenho essa possibilidade aqui, mas eu tenho essa aqui também. O que você acha melhor? Aqui você vai ter uma parcela menor, libera mais recurso. Aqui a parcela vai ser maior, mas é menos prazo. O que você prefere? Eu prefiro menos prazo. Tudo bem, aí a gente vende do jeito que ele quiser. Não tem problema. A gente vai fazer de acordo com o que o cliente está precisando. Isso é o principal. A nossa maior transformação assim em vendas, principalmente no nosso segmento, gente, é a gente tirar o nosso bolso da análise. Se a gente tira o nosso bolso da análise, fica fácil a gente chegar para o cliente e falar assim, cara, 30 pau de parcela, paga o Pix logo aí que nós já vamos gerar as parcelas, gerar a proposta. Se é no meu bolso, fala, caraca, bicho, eu vou pagar 30 pau de parcela, eu vou falar pro cara fazer só 1 milhão, ele vai fazer de pouquinho em pouquinho aqui, que vai dar. Ó, o medo, entende? Ah, eu vou. Não, meu amigo, é 30 mil de parcela. Paga o Pix e bota para rodar. Ah, não, mas para mim, então, quanto que cabe? Não, para mim dá 15. Então, mete o pau com 15 mil de parcela, a gente ajusta o projeto. Aí tudo bem.
mas eu não estou medindo pelo meu, entende? Ah, para mim não faz sentido, mas para mim pouco importa se faz sentido para mim ou não. Tem que ver se faz sentido para o cliente. Se fizer, meu amigo, eu estou achando lindo. Certo? Aí, eu não sei se vai aparecer a mãozinha, antes aparecer a mãozinha. Olha lá. Aê! Ó, vai ser um joinha, ó. Na fiz dois, vai ser um joinha lá. Olha lá a mãozinha. Aê, apareceu a mãozinha. Rapaz, eu tô vendo o Brunão daqui, de repente, não sei se é o iPad dele, dá um zoom nele assim, ó. Aí ele vira pra lá, acompanha. Eu falei, caraca, o cara tá com um videomaker ali assim. Olha lá, ó. Ó, que é isso? Maceió é outro patamar, rapaz. Ele se configura aqui para enquadrar o zoom, entendeu? Se eu É vou para massa, trás, olha lá, ele vai vir para mim, ó. é isso. É outro patamar, que bacana. Ai, ai. Que massa. Vamos Muito que bom, vamos, gente. irmão. Vamos que Parabéns, vamos. tamo junto, hein? Semana Bora lá, bora daquelas. faturar, gente. Bora faturar que dia 15 tá chegando. Fechar a comissão, bora ganhar dinheiro. Beijo pra vocês. Tamo com Oferta lance tudo. aí hoje, hein, galera? Oferta lance hoje. Exatamente, ó. Agora de manhã é ofertar lance pro pessoal aí dos motores. Quem tem muita carta de motor, corre ofertar lance de motores. Ah, ontem saiu o sorteiozinho lá, já tem os números. E depois, gente, prospecção, bora faturar, lotar a agenda e ganhar dinheiro. E dia 15 tá aí para fechar a comissão nossa e vamos para cima. Beijo para você, gente. Obrigado pela atenção.